presidente Lula fez hoje um discurso repleto de recados em defesa do multilateralismo e indiretas a líderes estrangeiros em uma reunião do BRICS ali em Brasília. Vamos chamar a Luciana Verdolim mais uma vez, que vai contar quais foram os alvos do presidente, né, Luciana Verdolim? Olha, sem citar diretamente o presidente dos Estados Unidos, sim, o presidente Lula fez questão de ressaltar que o momento não é de confronto, o momento é de buscar soluções construtivas e equilibradas. Com relação a Trump, Lula apontou o seguinte, que é preciso buscar a negociação de compromissos coletivos. Quem aposta no caos e na imprevisibilidade se afasta disso. E negociar com base na lei do mais forte, segundo o presidente brasileiro, é um atalho perigoso para a polaridade e a guerra. Lula lembrou, inclusive, que as novas tecnologias são super importantes, elas precisam ser compartilhadas, ser disponibilizadas. E a inteligência artificial hoje é fundamental para o desenvolvimento, principalmente daqueles países mais pobres. A gente tem a declaração do presidente para acompanhar. Essa tecnologia não pode se tornar monopólio de poucos países e poucas empresas. Grandes corporações não têm o direito de silenciar e desestabilizar nações inteiras com desinformação. Mitigar os riscos e distribuir os benefícios da revolução digital é uma responsabilidade compartilhada. O BRICS precisa tomar para si a tarefa de recolocar o Estado no centro dos debates para a construção de uma governança justa e equitativa, sob o amparo das Nações Unidas. O presidente brasileiro ainda saiu em defesa da OMS, da Organização Mundial da Saúde, e diz que é preciso avançar principalmente na erradicação das doenças tropicais que são deixadas de lado, sempre estão em segundo plano. Lembrou que apesar da Covid-19, dos problemas que o mundo inteiro teve, não há um compromisso, não há um acordo internacional com relação às pandemias, e lembrou também que é preciso que os países se unam. Os BRICS são formados por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, são os integrantes, os primeiros são os que iniciaram as discussões dos países em desenvolvimento. Hoje fazem parte dos BRICS também Etiópia, Emirados Árabes, Arábia Saudita e Irã. Obrigado, Luciana Verdolim, um bom trabalho para você. Gustavo Segré, como é que você avalia a fala do presidente da República, que joga uma crítica sobre a maneira como grandes empresas estão tentando atuar pela desinformação e prejudicando nações como o Brasil? Errado. Dos BRICS está a China. Vai criticar alguma pessoa aí na China para ver o que acontece. O governo chinês tem sumido pessoas, tem um monte de vídeos de polícia indo buscar alguém porque criticava o governo. Isso não está errado? Está errado, sim. E a desinformação, quem tem hoje a tutela de falar o que está certo e o que está errado? E para isso está a justiça, não está o governo. Se eu falo alguma coisa errada, injuriante para qualquer pessoa, poderia ser processado. Se não estamos falando de que alguém pode determinar o que é desinformação, verdade ou mentira, e outro não tem. O contraponto não existe. Isso está errado também. Então, ele estava falando sobre as Big Tech sem mencionar e estava falando sobre Trump sem mencionar. E era o único presidente que estava porque o BRICS tem a presidência pro tempore do Brasil. O restante dos presidentes não estavam. Estavam os denominados Sherpa. Mas é uma fala para a bolha da esquerda, não mais do que isso. Fala, Piperno, é uma fala para a bolha da esquerda? É isso aí que o presidente está dizendo? Veja, a crítica às Big Techs tem se tornado cada vez mais frequentes, inclusive em países com todas as credenciais democráticas, como são os europeus, por exemplo. E lá, esse debate é até mais intenso do que é aqui. De qualquer forma, o Segré tem razão no fato de que os BRICS reúnem países nos quais liberdade de expressão não é um valor, digamos, tão inconteste assim. Enfim, de qualquer forma, eu acho que hoje, nesse encontro, temas até mais importantes foram debatidos, discutidos, como, de novo, e não por iniciativa brasileira, foi novamente abordada a questão
de se aumentar o volume de transações entre eles usando as moedas nacionais. E isso é claro que é algo que incomoda demais o presidente Trump. E só para lembrar, e acho que o presidente Lula chegou a fazer uma menção sobre isso, a corrente comercial do Brasil hoje, ela é muito, mas muito maior com os parceiros de BRICS do que com os Estados Unidos e União Europeia. Fala, Gani. Olha só, Evandro, até ontem, as Big Techs, elas eram extremamente favoráveis à esquerda, inclusive até favorável ao próprio presidente. Durante a campanha eleitoral, determinadas críticas não podiam ser ditas ao presidente, e isso passando pelo filtro das Big Techs, né? Determinados temas onde conservadores defendiam, também eram barrados. O Segré aqui mesmo já foi alvo disso. Hoje mesmo. Né? Então, as Big Techs controlando o fluxo de informações, determinadas críticas barradas, né? Se você, por exemplo, chamasse lá o ex-presidente Jair Bolsonaro de fascista, isso aí passava tranquilo nas Big Techs, mas determinadas críticas bloqueadas, determinados temas também bloqueados, né? Então, as Big Techs, elas sempre foram altamente favoráveis às esquerdas. Isso tem mudado de um tempo para cá, é por isso que está toda essa chiadeira. Quando é que isso muda? Primeiro, quando o Elon Musk compra o Twitter, e depois quando o Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos, e aí claramente, a gente não sabe as razões pelas quais, mas claramente há um movimento, uma guinada das Big Techs voltando mais à direita, se aliando ao Donald Trump, né? O Mark Zuckerberg aí se aliando mais ao Donald Trump. A gente não sabe se é por convicção ou por interesse, provavelmente por interesse. Mas o fato é que hoje mesmo saiu uma matéria no Financial Times, jornal importantíssimo de economia e mercado financeiro, dizendo que o Vale do Silício está repensando as suas políticas, né? O Vale do Silício agora tem dado aí uma guinada mais conservadora, movimento que já ocorria mesmo antes de Donald Trump. Muitas empresas dali migrando para o Texas, abandonando algumas políticas internas dentro dessas empresas porque não tem trazido produtividade. E aí o presidente vai num discurso na contramão do mundo, porque afinal de contas são os países dos BRICS que vão agora regular a liberdade de expressão. Imagine terceirizar isso para a China, terceirizar isso para a Índia, terceirizar isso para a Rússia, terceirizar isso para o Irã ou terceirizar isso para, veja só, a Arábia Saudita. Quer acrescentar algo, Piperno? Não, eu só acho que tem uma outra mensagem que ela é muito clara, sim. É verdade que o Alan citou uma série de países com regimes autoritários e é óbvio que não dá para confiar em nenhuma Big Tech deles. Como, aliás, nos Estados Unidos, inclusive, se censuram Big Tech chinesas hoje. Isso é uma outra história. Mas é importante chamar a atenção para um outro fenômeno. As Big Techs interferindo em processos eleitorais de países democráticos. Assim como algumas Big Techs também são censuradas na China. Todas. Sim, todas. Ô Zé, peraí que eu já vou passar para você que o Segré tinha levantado a mão. Já fala, Segré. Levantei a mão, 3 questões rapidinhas. Não, Foi já liberada aqui no Brasil a licitação para que o Brasil tenha um equivalente para o WhatsApp. E pouca gente sabe disso. Foi liberado também para que o Brasil tenha sua própria gestão de inteligência artificial. E essa questão do WhatsApp, devemos lembrar, quando foi que o Telegram cresceu? Quando o WhatsApp foi banido por 2 dias. Aí o Telegram começou a prosperar. Imagine se o dia de amanhã o Brasil tiver o seu WhatsApp, que não sei qual vai ser o nome, e por algum motivo estranho, o WhatsApp começa a ser banido por 2 dias. Aí depois a gente migra, aí depois mais 2 dias, e a gente migra. Aí começamos a ter uma rede social própria, como na China. Cuidado com isso. Tem outra, eu me divirto, juro, me divirto. De vez em quando eu mando alguma crítica ao governo e quero turbinar. Nunca aprova, nunca aprova, não adianta. Mas se eu coloco alguma coisa que fala qualquer coisa de qualquer coisa, eu quero turbinar, aí não tem problema nenhum. O Elon Musk não está deixando você turbinar? Não, é o Instagram. É o Instagram. Não, então é outro. No X posso colocar o que quiser. Aí ninguém me reclama de nada, nada. Qualquer coisa posso ter aí uma frase observadora. A tua fala, segundo os seguidores, ou sei lá, está errada. O que não acontece. A esquerda tem muitas dessas coisas. Dirigente do PT nem se fala. Mas aí vem a outra situação, que é, por exemplo, por alguma coisa que eu desconheço, eu até maio,
Não posso fazer lives no Instagram. Não posso. Por quê? Porque estou de Shadowban. Sei lá por que estou. Porque eu critico o governo. Então, quando a gente veio... O dono do Instagram estava lá com o Trump. Então, agora é amigão do Trump. Mas aí estamos no Brasil, não estamos nos Estados Unidos. Né? Vocês têm que... Nós estamos nos Estados Unidos. Mas, por último, Evandro, essa situação de temos que propor que os países comercializem moedas locais, isso já pode ser feito. Não precisa nenhuma determinação do BRICS. Sabe qual é o problema? China, ela pode alterar o tipo de câmbio através de uma determinação do governo. Rússia, também. Índia, também. Brasil, manda alguma besteira aí o governo, o dólar sube e o dólar baixa. E isso falta previsibilidade. Então, por isso que as empresas, porque o governo não exporta nem importa nada, é o empresário que coloca o seu recurso aí no meio, preferem o dólar. Não adianta colocar o valor que quiser, na moeda que quiser. Hoje já pode, mas ninguém faz porque não tem previsibilidade. O empresário brasileiro, porque, por exemplo, o empresário russo, o empresário chinês, que estão lá no BRICS, eles dependem do governo. Claro, pede para eles operarem com real. Vai lá, pede para um chinês, fala, eu quero te importar ou exportar em real. Você topa? Não vai topar, não. Fala, Zé. Olha, o presidente Lula fez um discurso vencido, porque ele não é acompanhado pela comunidade do BRICS e nem a comunidade internacional, né? E impróprio, porque essa reunião ela é muito mais de uma pegada comercial e não exatamente de uma entidade social que vise a integração do mundo, né? Os BRICS têm uma proposta muito objetiva, comercial, e reforçar esses países em desenvolvimento, né? Que seriam os países que dominariam a economia no futuro. Então, o discurso impróprio e um discurso fora do local. Mas é uma defesa interessante e que muita gente tem olhado de perto. Eu ouvi o Alan descrever exatamente o que é essa política que é dominada pelas Big Techs e confirmada pelo Segré. Ou seja, elas dominam e definem o que publicam e o que não publicam. A diferença é que eu não considero isso censura. Eu considero o exercício da atividade privada que elas são, atividades privadas. Uma hora pode estar para a esquerda, outra hora pode estar para a direita, ou quem pagar mais, ou quem eles entenderem que será melhor para os negócios do futuro. Mas é assim a comunicação, né? É a edição, eles fazem edição. Só que a edição lá é mais aberta, né? Num veículo de comunicação de TV, você não pode chegar lá, pegar o microfone e falar o que quiser. E a TV fala, olha, isso aí não é minha opinião, é a opinião dele. Mas as Big Techs podem e fazem. E elas têm o direito de fazê-lo. Elas são entidades privadas. A minha torcida é que no futuro tenha concorrência, ou seja, que existam várias no mesmo canal, que você possa utilizar uma e se informar em um e outro e elas concorram, uma não compre a outra, e que se responsabilizem pelo que elas editam e pelo que elas colocam no ar. Essa é a diferença. Arremate, Gani, o que você queria dizer? Não, eu queria falar para o Piperno, lembrar um caso aqui para o Piperno, que durante a eleição, a segunda eleição do Trump, que ele perdeu contra o Biden, o Twitter, que não estava na mão de Elon Musk, teve uma publicação do New York Post, jornal sério, selo azul, trazendo um caso de corrupção, de tráfico de influência envolvendo a família Biden. O que o Twitter fez? Derrubou. Sabe a época o que acontecia, seu Fábio Piperno? O departamento de marketing e jurídico do Twitter, mancomunado com o Deep State norte-americano, ali com o Partido Democrata, né, para favorecer o Partido Democrata. Eu quero dizer para você que na primeira eleição do Trump, Hillary Clinton também acusava, né, Telegram e outras Big Techs russas, né, de interferirem em favor de Trump. Acusava, só que nesse caso foi um fato. Vamos lá. Eu adoro isso aí. Fico cozinhando. A gente tem que estar esperto.